Nova York é uma das principais cidades dos Estados Unidos e também uma das principais cidades do mundo. Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e também a terceira mais populosa das Américas, somente atrás de São Paulo e da Cidade do México. Além disso, Nova York abriga a sede da ONU. É muito curioso ver como essa cidade se desenvolveu tanto. E para isso, eu resolvi fazer um vídeo contando algumas curiosidades históricas que podem nos ajudar a entender por que Nova York é essa cidade tão incrível. Sem mais delongas, vem comigo que eu vou apresentar algumas das mais interessantes curiosidades sobre a cidade de Nova York. Hoje em dia, olhando para a ilha de Manhattan e vendo aqueles pontos turísticos maravilhosos e uma infraestrutura de cair o queixo, é muito difícil imaginar que Manhattan um dia foi só floresta, vales e pântanos. Mas foi essa visão que os primeiros europeus tiveram quando chegaram na ilha de Manhattan, no ano de 1524. A região era habitada por nativos norte-americanos, das tribos Lenapes. O explorador que descobriu essas terras foi Giovanni di Varrassano, um explorador florentino a serviço da coroa francesa. Mas de fato, o assentamento europeu começou com a fundação de uma nova colônia holandesa de comércios, na qual mais tarde se chamaria Nova Amsterdã, na ponta mais ao sul da ilha de Manhattan, por volta do ano de 1614. Os holandeses compraram a ilha de Manhattan dos Lenapes em 1626, mas no ano de 1664 a cidade foi tomada pelos ingleses e rebatizada de New York, ou Nova York, em honra ao Duque de York de 1664. E também já havia uma cidade na Inglaterra chamada York. Em muitos sites na internet, você consegue ler a manchete dizendo que judeus brasileiros fundaram a cidade de Nova York. Bom, isso não chega muito perto de ser a verdade, mas de fato, no ano de 1654, 23 judeus brasileiros saíram do Nordeste brasileiro e foram para Nova Amsterdã. Isso porque nesse mesmo período, no Nordeste brasileiro, estava havendo a apoderação dos portugueses sobre os holandeses no Nordeste. Então esses 23 brasileiros saíram do Brasil e foram para Nova Amsterdã, e por lá ficaram. Mas chegando por lá, eles estabeleceram residência e trabalharam com comércio. Wall Street é sem dúvida um dos mais famosos pontos turísticos de Nova York. Não só um famoso ponto turístico, como um dos principais pontos econômicos do mundo. Mas numa tradução literal, Wall Street seria algo como Rua da Parede. E a origem do seu nome é muito interessante. Esse nome vem dos holandeses. Durante o século 17, por volta do ano de 1652, os holandeses construíram uma parede ao norte de Nova Amsterdã, uma parede de madeira e lama. Essa parede foi construída para evitar ataques dos índios e dos ingleses. Para falar a verdade, esse muro não adiantou muito, porque mais de uma década depois, os ingleses conseguiram invadir, mas só que pelo mar. Futuramente, por volta do ano de 1699, os ingleses derrubaram a parede. Mas é muito interessante ver como esse nome durou tantos séculos e até hoje Wall Street é um ponto de Manhattan conhecidíssimo e muito importante. A cidade de Nova York é enorme, mas é constituída por somente 5 burgos, ou podemos chamar de bairros. 5 bairros. São eles o Bronx, o Brooklyn, Manhattan,
Queens e Staten Island. E é realmente muito interessante ver a origem de alguns dos nomes destes bairros. Manhattan é sem dúvida o principal burgo de Nova York. Dentro de Manhattan está o Central Park, o Empire State Building, a Times Square e Wall Street. E a origem do nome Manhattan vem dos nativos norte-americanos, os Lenapes. Manhattan, na língua indígena, significa muitas colinas. Originalmente o nome era Mannahatta, mas com o passar do tempo ficou Manhattan. Jonas Johnson Brooke foi um imigrante sueco dos Estados Unidos. No ano de 1639, adquiriu uma terra próximo de onde hoje é Manhattan. Sua fazenda ficou conhecida como Terra do Bronx, e basicamente essa é a origem do nome Bronx. O nome desse distrito vem do sobrenome deste colono, que foi muito importante principalmente para colonizar as terras que ficavam próximos a Manhattan. Uma curiosidade muito interessante sobre o Brooklyn é que ele é o distrito mais populoso da cidade de Nova York. O nome Brooklyn deriva do nome da cidade Breukelen, na Holanda. Além de holandeses, muitos outros povos colonizaram essa região, como russos, ucranianos, italianos, entre muitos outros. Os holandeses foram os primeiros a se apossarem dessa região onde hoje é o Brooklyn. Entre os distritos de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island, Queens é o maior em território. O nome Queens vem em homenagem à rainha Catarina de Bragança, rainha da Inglaterra na época e esposa de Charles II, ou Carlos II. E o mais interessante é que a região do Queens fica ao lado da região de Kings Country, que é onde fica o Brooklyn. E Kings Country é em homenagem ao rei Carlos II e Queens é em homenagem à sua esposa, Catarina de Bragança. Então essa é uma curiosidade realmente muito legal. O Central Park é sem dúvida um dos principais pontos turísticos da cidade de Nova York, chamado pelos nova-iorquinos de oásis no meio da selva de pedra. O Central Park foi inaugurado em 1857. Quando foi inaugurado, ele tinha 3,15 km² e hoje ele tem 3,41 km². Durante o século XIX, a cidade de Nova York quase quadruplicou em população. Então, com uma população bem populosa, e com a expansão para o norte de Manhattan, foi decidido que eles fariam um espaço aberto para o lazer da população. E foi assim que surgiu o Central Park. Por causa do avanço da cidade, a população exigiu áreas de lazer. E uma curiosidade muito interessante é que uma parte do Central Park foi construído sobre um depósito de lixo abandonado, mas isso há muito tempo atrás. E o Central Park é muito interessante não só pelo seu tamanho, mas tem muitas atrações interessantes, como o zoológico do Central Park e um castelo, que demorou mais de 20 anos para ser construído. A Ponte do Brooklyn é um dos principais pontos de Nova York. Ela conecta a região de Manhattan e do Brooklyn. Ela é muito visitada também por turistas que querem tirar uma foto ou só apreciar a construção, que de fato é uma ponte maravilhosa e tem muito a cara de Nova York. A Ponte do Brooklyn foi a primeira ponte suspensa por cabos de aço. Ela demorou 14 anos para ser construída. A Ponte do Brooklyn foi inaugurada em 1883, o que fez Manhattan e Brooklyn se conectarem. Foram necessários mais de 600 funcionários para construírem a ponte. A ponte foi inicialmente chamada de Ponte de Nova York e Brooklyn. Posteriormente foi chamada de Ponte de East River, até receber o nome oficial de Brooklyn Bridge.
ou Ponte do Brooklyn, em 1915. Quando a ponte foi inaugurada, a população ficou um pouco assustada com a rapidez que ela foi construída, e muitas pessoas não tinham coragem de usar a ponte com medo que ela se colapsasse. Os organizadores, o governo, tiveram uma ideia para mostrar para a população de que a ponte era segura. Em 1884, 21 elefantes deixaram as suas tendas do circo e foram para uma caminhada entre o Brooklyn e Manhattan, usando a ponte. E com essa passeata, ficou provado de que a ponte do Brooklyn era muito segura. A ponte do Brooklyn é muito útil para a cidade. Atualmente, mais de 100 mil veículos a atravessam diariamente, com mais de 4 mil pedestres e mais de 2.600 bicicletas diariamente. E você sabia que a ponte do Brooklyn tem moradores? Os falcões peregrinos, que regularmente usam as duas torres da ponte como ninho. Considerada um patrimônio mundial da Unesco desde 2007, é considerada também uma das 7 novas maravilhas do mundo. A Estátua da Liberdade se localiza em uma pequena ilha ao sul de Manhattan, chamada de Liberty Island, ou Ilha da Liberdade. Uma curiosidade histórica muito legal é que a Estátua da Liberdade foi um presente do povo francês aos americanos. A estátua foi dada para os americanos no ano de 1886, em comemoração ao seu aniversário de independência e a uma batalha histórica contra os ingleses. Consta no livro dos recordes que a Estátua da Liberdade é o monumento mais pesado do mundo, com mais de 24 toneladas. Outra curiosidade muito interessante sobre a Estátua da Liberdade é que o seu nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, ou La Liberté Enchant le Monde. E durante os anos de 1886 a 1902, a Estátua da Liberdade assumiu a atividade de farol. Entre os faróis, ela foi um dos primeiros a usar energia elétrica. E uma curiosidade um pouco mais recente é que depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, a subida tradicional dos turistas, a coroa da estátua, foi proibida por motivos de segurança. Porém, no ano de 2009, a visitação à coroa foi reaberta depois de 8 anos fechada. Com certeza você já ouviu pessoas se referindo à cidade de Nova York como Big Apple, ou Grande Maçã. Para falar a verdade, esse apelido pode ter diferentes origens. Ninguém sabe ao certo, de fato, a origem desse apelido, mas eu vou trazer aqui todas as possíveis origens de onde vieram o termo Big Apple. A primeira origem pode ser das corridas de cavalos de Nova York. No início dos anos 20, Apple era uma palavra muito usada nas relações que envolviam as corridas de cavalos em Nova York. John Fitzgerald, um colunista de esportes do New York Morning Telegraph, se referiu a estas corridas de Nova York como Around the Big Apple, ou Ao Redor da Grande Maçã, batizando a sua coluna com o mesmo nome. Acredita-se que ele tenha ouvido essa expressão dos jockeys e dos treinadores que aspiravam participar das corridas de Nova York, conhecidas como Grande Maçã. Este fato tem a sua primeira aparição um pouco antes do anterior, em 1909. A expressão é encontrada pela primeira vez no livro O Viajante em Nova York. Neste livro é citada uma metáfora em relação à má distribuição de renda entre os estados americanos. No caso, ele faz uma associação entre os Estados Unidos, que seria a árvore, e seus estados, que seriam as maçãs, colocando Nova York como a Big Apple, ou a Grande Maçã, por receber uma parte desproporcional de renda distribuída. Outro ponto muito importante foi, no final dos anos 20 e início dos anos 30, os músicos de jazz
referiam-se a Nova York como The Big Apple, devido ao antigo ditado do show business, que dizia "There are many apples on the tree, but only one is the Big Apple". Ou seja, há muitas maçãs na árvore, mas somente uma grande maçã, referindo-se a Nova York como se Nova York fosse a chance da carreira deles. Nova York é uma das principais cidades norte-americanas, sendo representada em diversos filmes, jogos de videogame, quadrinhos e entre outros. É inegável a influência de Nova York nos dias de hoje, então foi com muito carinho que eu fiz esse vídeo, por gostar muito dos Estados Unidos e de Nova York, e também por querer compartilhar essas curiosidades incríveis sobre a cidade. Se você gostou do vídeo e acompanhou a gente até aqui, deixa um like para ajudar o canal. É sério, isso ajuda demais. Quando vocês deixam um like, incentivam a gente a querer continuar. Também uma coisa que ajuda muito é se inscrever. Não se esqueça de se inscrever, confere se você está inscrito e ativa o sininho. Se você ativar o sininho, você vai receber todos os nossos vídeos. E comenta aqui embaixo se você aprendeu alguma coisa interessante com esse vídeo. Conte-nos outras curiosidades históricas da cidade de Nova York e deixe sugestões para outros temas. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!